Então, os países árabes todos sunitas viram e falam assim, bom, tá bom, a gente perdeu o Iraque, que é um país árabe, supostamente dentro da esfera de influência dos persas. Perdemos um grande país árabe para os persas. Então, agora vamos recuperar a Síria. Porque a Síria nós somos maioria, tá bom, não tem como a gente lutar sendo minoria no Iraque, mas na Síria nós somos a maioria. E aí a Arábia Saudita, todo mundo entra ajudando o lado dos sunitas. E do outro lado tá quem? O Assad, o Irã e a Rússia. A Rússia por quê? Porque a Rússia tem um porto na Síria. E a Rússia tem um problema geopolítico que ela não tem acesso a portos de água quente. Então, para ela ter posições fora em outros lugares é muito importante. O Oriente Médio é um lugar também relevante, porque é uma zona de compressão, né? Pressão no mundo, de encontro de 3 continentes e passagens muito estratégicas. Canal de Suez, acesso ao Mediterrâneo, Bab el-Mandab, que é a saída ali no Iêmen, na Etiópia, para o Índico, então o Golfo Pérsico. E a Rússia fala, bom, eu tenho que voltar para esse lugar. Quer dizer, eu não posso perder esse lugar, que eu tenho um porto ali, tem uma base naval. E aí, então, o Irã antes estava só lá dentro, agora ele já está no Iraque, agora ele está na Síria. E ele já estava no Líbano. Já estava? Já, por causa do Hezbollah, que é um braço do Irã no Líbano. Porque dentro dos libaneses muçulmanos, você tem uma parcela da população que é xiita. E por isso que o Hezbollah tem tanta força dentro do Líbano. O que é o Hezbollah? O Hezbollah é uma organização terrorista no Líbano que tem uma representação política também. Então ele tem um braço político, mas ele é uma organização terrorista. Existem pessoas que não acham que ele é uma organização terrorista, nem todo mundo classifica, o Brasil não classifica o Hezbollah como uma organização terrorista, mas Estados Unidos e Europa classificam. Mas ele tem funções dentro do governo, da composição, da divisão de poderes dentro do Líbano. Sim. Então, olha o que aconteceu. Irã está lá no Iraque, na Síria e no Líbano. E outra guerra vai acontecer, por causa da Primavera Árabe também, no Iêmen. Lá embaixo. E a mesma disputa do equilíbrio de poder do Oriente Médio. A Arábia Saudita daí é a mais isenta. A Arábia Saudita, não, tá, a Arábia Saudita tá no Iêmen assim, tava no Iêmen com força total. Entrou no Iêmen na guerra com suas tropas, financiando um dos lados. Aí o Irã olhou e falou, eu não posso perder esse espaço. Financia os Houthis e ajuda os Houthis. E os Houthis acabam ganhando da Arábia Saudita. A Arábia Saudita se dá muito mal. Se dá mal na Síria, se dá mal no Iraque, se dá mal no Iêmen, e começa tudo que onde ela se mete geopoliticamente falando, militarmente, ela vai mal. E aí, então, o que está acontecendo? Tudo isso que eu estou explicando aqui é para mostrar nos últimos 20 anos como o Irã toda essa movimentação está muito maior do que ele era antes. Depois eu queria saber também da Turquia, né? Que lado que ela tá. Isso. Se é que ela escolheu um lado. Sim. A Turquia é sunita. Principalmente a parte leste, né? Isso. Tem uma pequena parcela ali, mas ela é em grande medida o Erdogan. O presidente se posiciona do lado dos sunitas. Inclusive, talvez um dos únicos países que tenha diálogo com o Estado Islâmico e ajudou o Estado Islâmico em algum momento que todo mundo foi contra. Rússia, Irã, Estados Unidos, todo mundo lutou de um lado contra o Estado Islâmico. Se uniram. Inimigos mortais se uniram para lutar contra o Estado Islâmico. A Turquia estava flertando com o Estado Islâmico. Nossa. A maior parte dos combatentes, militantes, fanáticos, fundamentalistas que vieram do mundo inteiro para se inscrever, né, ingressar no exército do Estado Islâmico, se alistar, vieram via Turquia. Entendi. Porque a Turquia, de muitas maneiras, deixou o seu território ser uma porta de passagem para aquilo ali. Mas então, aí a Arábia Saudita começou a se dar muito mal. E o que começou a acontecer com o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Os xiitas começaram a ficar muito mais fortes. O Irã começou a ficar muito mais forte. E criando essa rede toda, o Irã criou o que eles chamam de eixo da resistência, que é uma rede de milícias e organizações terroristas apoiadores dele, que tem o Houthi no Iêmen, tem as milícias xiitas no Iraque e na Síria, tem o Hezbollah, tem o Hamas e a Jihad Palestina Islâmica, que é um outro grupo terrorista em Gaza. Todos eles são, na sua grande maioria, né, xiita. Os sírios não são os alauítas, mas tem presença de guarda revolucionária, forças quads dentro da Síria. E os Houthis também não são, mas são como os alauítas, mais próximos do xiismo. E aí você tem 2 grupos sunitas,
que é o Hamas e o Jihad Islâmica. E esses grupos, em algum momento, eles romperam com o Irã. Hamas teve uma época que brigou com o Irã. Quando a guerra na Síria está no seu alto tensão, o Hamas está do lado dos sunitas. E aí ele, se afasta do Irã. Depois, essa história meio que acaba. Por quê? A Arábia Saudita sai muito enfraquecida e os sunitas estão meio desagregados ali e o Irã sai muito fortalecido. Qual que é a resposta, então? A Arábia Saudita vira e decide que ela precisa se modernizar e ganhar dinheiro. E ela tem que parar de entrar nessas brigas. E aí vem a China e media um acordo de paz entre a Arábia Saudita e o Irã. E aí a animosidade, a tensão crescente que existia naquele momento entre a Arábia Saudita e o Irã é colocada de lado. Isso faz muito pouco tempo. Porque a Arábia Saudita está focada em virar Dubai. Entendi.